Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez este vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, que Deus abençoe a todos vocês. E você que está assistindo a primeira vez, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativa o sininho, deixa aí seu comentário, amém? Queridos, nós vamos estudar as lições bíblicas da escola dominical. Nós vamos estudar a lição do quarto trimestre, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, em 1º e 2 Samuel. Os livros históricos nós estamos estudando. Nós estamos chegando na lição 9, que nós vamos falar sobre o seguinte tema. Abre a sua lição 9. O reinado de Davi. Então nós vamos falar sobre o reinado de Davi. Textual. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e o que exaltara o seu reino por amor do seu povo. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12. Então nós vamos estudar o livro de 2 Samuel. Vamos estudar o livro de 2 Samuel. Então, nós vamos falar sobre o reinado de Davi. A glória do reinado de Davi deve ser, antes de tudo, a boa mão de Deus que estava sobre ele. Aqui está a leitura bíblica em classe. 2 Samuel, de 5 ao 12, fala o seguinte: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui todos os seus ossos, tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que entravas com Israel, e também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiu Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos ele reinou. Então, vamos ler tudo, não, para não tomarmos tempo. Amém? Aqui vai falar o seguinte: objetivo geral, demonstrar-se que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da mão de Deus que estava sobre ele. Então, nós vemos que Davi, ele reinou 7 anos e 6 meses em Hebrom. E 33 anos ele reinou em Jerusalém. Então, aqui está marcando, né? Davi, ele reinou 7 anos e 6 meses em Hebrom, e 33 anos reinou em Jerusalém. Então, nós vemos que o total do seu reinado Davi reinou 40 anos. Então, aqui o seu reinado foi bem sucedido. Vamos para a introdução. O pejante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimentos se originaram em Deus. Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém e 7 anos e 6 meses reinou em Hebrom revela o rei propósito do Messias que viria.
Por isso Davi é considerado um tipo de Messias, e isso está confirmado pela profecia de Miqueias, mencionada pelos escribas dos dias de Herodes, pelo texto de 2 Samuel 5:2, pela profecia de Gênesis 49:10, em relação a Jesus Cristo. Ponto central: a boa mão de Deus estava sobre o reinado de Davi, por isso ele foi bem sucedido. Então, queridos, aqui foi a segunda unção de Davi. E nós vemos que aqui fala que o seu reinado foi bem sucedido, né? E nós vemos que fala, a boa mão de Deus estava sobre o reinado de Davi, por isso ele foi bem sucedido. Então, nós vemos que a palavra teocracia, né? Nós já estudamos sobre isso. A palavra tel é Deus. A palavra cracia, governo. Nós vemos que no seu início do seu reinado, né? Antes da primeira unção, né? Quando Samuel ungiu Davi como rei, nós vemos que a palavra, ele era teocracia, né? O reinado de Davi. E no livro de 2 Samuel, né? Teve a segunda unção. Aqui foi a monarquia. Passou de teocracia para monarquia. Porque Deus permitiu, nós vemos que na segunda unção Davi, ele teve os erros, né? E seus acertos também, mas ele errou, né? Nós vemos que ele pecou, né? Pecado de adultério, pecado de com a Batseba, né? E nós vemos que em Salmos 51, né? Vamos até ler lá. Nós vemos que Davi, ele se arrependeu, né? Nós vemos que Deus permitiu a monarquia em Israel, né? Vamos ler lá, querido, Salmo 51. Abra sua Bíblia aí. Nós vemos que Salmo é os Salmos de Davi. Abra sua Bíblia em Salmo 51. Disse o seguinte a palavra de Deus: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renova um espírito reto. Aqui fala, Davi, quando o profeta Natan transmitiu mensagem para Davi, né, vendo a ele, falando com ele, né, o estado que ele estava, pecando, né, que fala, ele se arrependeu, né, do seu pecado. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quanto falares e puro quanto julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo do oculto, e me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isópito e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que ouve os ossos que tu quebrou. Então, queridos, aqui Davi reconheceu o seu pecado, né? Aqui fala que ele se arrependeu, né, de cometer o adultério, né? E nós vemos que Deus renovou a sua aliança com Davi. E nós vemos que Deus pôs nas suas mãos, né, o governo, né, a monarquia. E nisso Deus renovou o seu governo, né?
em 2 Samuel, né, aqui foi a segunda unção, né, que era a monarquia. E Deus permitiu, né, esse governo. E nós vemos que Deus aprovou o governo de Davi, né? Nós vemos que Saul, ele não se arrependeu, né? Nós vemos que no seu coração tinha inveja, né? Queria matar Davi em todo momento, né? Perseguindo Davi, né? Em todo momento. E nós vemos que Davi, ele pecou, né? Mas ele teve no seu coração o arrependimento, né? Então, amados, aqui a lição, né? Nós vemos que a lição ela é maravilhosa. Então, vamos aqui para o primeiro ponto. 3 motivos para a sua escolha. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem de haver algum mérito para isso. Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel norte. É ungido rei por 3 razões. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira, pois era irmão da nação. O segundo motivo para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. O terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus, e de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. Então, querido, nós vemos que Davi ele reinou 40 anos, né? Nós vemos que 3 posições, né? 3 homens que reinaram em Israel. Primeiramente foi Saul, né? Saul reinou 40 anos. Depois foi Davi, 40 anos. Depois Salomão, mais 40 anos. Então, somando aqui, 120 anos. Então, amados, nós vemos que no período da monarquia, né, Davi, ele, mesmo ele pecando, né, ele teve seu reinado aprovado, né, os 40 anos. E nós vamos ler lá em 2 Samuel. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel. Nós vamos estudar agora o livro de 2 Samuel. Amém? O livro de 2 Samuel. Vamos ler 2 Samuel, queridos, a partir do versículo 3, fala o seguinte: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas a causa de Saul ia enfraquecendo. Os filhos de Davi nasceram em Hebrom, e Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Anoim e Zeralita, e o segundo, Queilade, Abilhai, mulher de Nabão. E o Carmelita, o terceiro, Salão, filho de Naab, filho de Tamar, rei de Judá. Então, aqui fala, Abner faz aliança com Davi. E nós vemos que aqui fala, e tinha sido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de e diz Asbote Abner, porque entrarás a concubina do meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras. Então nós vemos que Abner, ele era do exército de Saul, né? Então, Davi, né, ele foi fiel a Deus em todo momento, né, na sua liderança, né? E nós vemos que aqui fala, Davi é constituído rei de toda Israel. Então ele foi constituído, né, rei de toda a nação. Então, queridos, eu só fiz um resumo da lição, amém? Porque se fazer
a lição toda, né? O vídeo fica grande e o vídeo não suporta o meu celular, ok? Para entrar, para enviar para vocês. Então, eu só fiz o resumo da lição, amém? Que Deus abençoe a todos vocês, né? Espero que vocês gostem da lição, da explicação também. E que Deus abençoe a todos vocês, amém?